Nesse mês de setembro, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, celebra o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Nós precisamos conversar sobre esse assunto para que tentativas de tratamento e de melhorar a saúde das pessoas não acabem gerando mais sofrimento. E nós estamos novamente em conexão neural. Muito se ouve falar em eventos adversos na medicina, em todas as áreas da saúde. Por isso, nós precisamos ter preocupação sempre com a segurança dos tratamentos que nós oferecemos aos pacientes. E por que nós precisamos falar desse tema, da segurança do paciente? Porque o cuidado inseguro, ele existe. Aquele cuidado que, ao propor cirurgias ou medicações ou internações, acaba gerando alguma situação que, em vez de melhorar, prejudica a saúde do paciente. E esses números de hospitalizações, internações, prejuízos à saúde e até de mortes são bastante alarmantes. Esses números não só dos eventos adversos, mas também dos prejuízos econômicos causados por problemas relacionados aos cuidados de saúde e que acabam ferindo a segurança do paciente. E onde é que esses prejuízos estão mais concentrados? Nos países mais ricos e desenvolvidos ou nos países mais pobres? Nos países mais pobres. Justamente porque nós precisamos evoluir nos protocolos de segurança. Nesse contexto, nos países em que a tecnologia e o cuidado é mais desenvolvido, como nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, os protocolos de segurança já são bastante rígidos e nós precisamos copiar esses exemplos. A Organização Mundial de Saúde é bastante preocupada com esse tema. Tem lançado cartilhas, materiais e, inclusive, no dia 17 de setembro, é celebrado o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Se a gente for observar a definição de segurança do paciente preconizada pela Organização Mundial de Saúde, a gente vai ver que ela consiste em um quadro de atividades organizadas, então não é um ato isolado, que cria culturas, processos, procedimentos, comportamentos, tecnologias e ambientes no cuidado de saúde que, de forma consistente e sustentável, reduz os riscos, a ocorrência de danos evitáveis, a probabilidade da ocorrência de erros e o impacto dos danos quando eles ocorrem. Essa definição oficial da OMS. Então a gente percebe que a segurança do paciente não é só estar preocupado para que acidentes e eventos adversos não aconteçam. Ela é a criação de uma cultura em que todo o tempo nós estamos atentos e preocupados para que as falhas, os erros, os eventos adversos, os acidentes não aconteçam. E uma cultura em que os profissionais têm que ter a liberdade, inclusive, de apontarmos uns para os outros quando o nosso comportamento não está sendo adequado. E quais são, então, as consequências indesejadas quando a segurança do paciente falha? O risco de erro, de falha, de evento adverso. E como é que a gente define evento adverso? É aquele evento que causa um dano definitivo ao paciente, seja ele físico, psicológico, emocional. Então, muitas vezes, quando acontece algum imprevisto, mas o paciente não tem um dano físico definitivo, a gente pode falar, olha, não houve problema. Mas vamos citar um exemplo de um paciente que passa um dia de jejum para uma cirurgia, de preparação, e que no final a cirurgia não acontece porque faltou algum material ou faltou vaga no centro cirúrgico ou na UTI pós-operatória. Esse paciente sofreu, sim, um dano emocional. Ele passou por uma situação desconfortável e a satisfação dele com o cuidado recebido vai ser negativa. Então, é preciso estar atento a todos esses aspectos que circundam o bem-estar do paciente. Não só o físico, o orgânico, mas também o emocional, o mental, o psicológico. E de um ponto de vista mais prático, o que é que pode acontecer
no ambiente hospitalar principalmente, e que sirva como exemplo de evento adverso. Erros de medicação. Quando a prescrição do medicamento é feita de maneira equivocada, seja por um medicamento que o paciente tem alergia e não poderia tomar, uma dose prescrita inadequada, uma via de administração inadequada, ou quando a prescrição é adequada, mas é realizada, é seguida de uma maneira que não é a correta. Infecção hospitalar. Não deixa de ser também um evento adverso. As pessoas não se internam, não se operam para sofrer uma infecção. Agora, mesmo nos países onde o cuidado é bastante desenvolvido, o risco de infecção nunca vai chegar a zero. Mas os cuidados com a higiene, com a profilaxia com antibióticos, com a lavagem das mãos de maneira adequada pelos profissionais, com tudo isso, a gente consegue reduzir muito o risco de infecção hospitalar. Em lugar nenhum do mundo a gente pode dizer que esse risco é zero, mas dá sim para reduzir bastante. Risco de quedas, seja de cadeira de rodas, seja da cama hospitalar, seja quando o paciente faz algum deslocamento de pé no hospital. Lesões por pressão acontecem quando o paciente fica deitado muito tempo em uma posição única, fazendo pressão sobre uma parte do corpo específica. Então é preciso sempre mudar o paciente de decúbito, mudar de posição para que isso não aconteça. Como é evitável potencialmente, também pode ser considerado como um efeito adverso. Eventos relacionados a procedimentos cirúrgicos. De vez em quando a gente ouve falar em algum programa jornalístico de uma pessoa que foi operada uma cirurgia do lado errado. Imagina, ia operar um pé, operou o pé do outro lado. Isso sempre causa muita polêmica e muita repercussão na imprensa. É preciso ter protocolo de cirurgia segura, de checagem, para que isso não aconteça. Então a gente viu alguns exemplos práticos de como a segurança do paciente é importante e como, quando ela falha, o paciente pode ser prejudicado. Então, quais são os objetivos de implantar programas de segurança do paciente? Garantir a qualidade. A qualidade vai envolver tanto a saúde do paciente, tanto no momento em que ele está sob nossos cuidados, como depois. E também o grau de satisfação dele, da sua família, da comunidade em geral. A redução dos danos desnecessários causados aos pacientes. Ora, uma hospitalização já causa um sofrimento. Ninguém quer estar no hospital se não for absolutamente necessário. As falhas na segurança do paciente provocam um sofrimento adicional. E melhorar a experiência do paciente, ou seja, o bem-estar dele e a sua adaptação aos tratamentos. E que fatores contribuem, então, para que a gente atinja um nível adequado de segurança do paciente? As ações dos profissionais. Isso é determinante. Nós, profissionais da saúde de todas as áreas, nós somos o elemento central da segurança do paciente. As nossas atitudes vão definir se vão acontecer eventos adversos ou não. Mas isso faz parte da nossa aprendizagem contínua, da nossa educação continuada, para que a segurança do paciente seja cada vez mais valorizada. Então, antigamente, a gente encarava a aprendizagem só como conhecimentos, não é isso? Mas hoje nós precisamos de conhecimentos, habilidades e, sobretudo, atitudes. E quando a gente fala de segurança do paciente, as nossas atitudes são definidoras. Um ambiente físico e organizacional adequado. Isso envolve limpeza, envolve segurança, até em detalhes como a disposição das janelas para evitar que o paciente sofra algum acidente com queda. Mas um ambiente organizacional que também favoreça a cultura da segurança. Um ambiente organizacional em que eu tenha a liberdade de, ao observar um colega que está em uma atitude que possa colocar a segurança de um paciente em risco, eu tenha a liberdade de falar com ele e que isso também seja válido no sentido inverso, que eu esteja aberto a receber críticas e observações que não vão no sentido de diminuir um profissional, mas de melhorar a cultura da segurança como um todo. A melhoria das tecnologias em saúde.
E aí eu falo da minha área específica, na neurocirurgia pediátrica, a gente tem tecnologias como essa aqui, a neuronavegação, que vão evitar que estruturas neurais delicadas, nobres, sejam lesadas durante uma cirurgia. Como existe essa tecnologia na minha área, existem muitas outras. Os craniótomos mais delicados, a monitorização neurofisiológica intraoperatória, que vai apontando se a estrutura neural que a gente está operando naquele momento está correndo o risco de ser lesada ou não. O microscópio cirúrgico bem ajustado. E assim como existem essas tecnologias na área da neurocirurgia pediátrica, existem tecnologias para as outras áreas da medicina que vão se somando ao arsenal terapêutico de modo a reduzir os riscos a que os pacientes estão submetidos. E, sobretudo, a educação e a conscientização dos pacientes e de seus familiares também. Eles precisam ser empoderados, palavra da moda, mas precisam ser conscientizados de que também são agentes da própria segurança. Então, o modo como eles se comportam numa enfermaria, numa internação hospitalar, o jeito correto de tomar as medicações, a checagem de tudo que está acontecendo, nós precisamos também envolver os pacientes, porque isso faz diferença. E de uma maneira mais prática ainda, como é que a gente melhora a segurança do paciente? Com a adoção de uma cultura de segurança, em que não haja constrangimentos, em que haja protocolos a serem seguidos, em que todos saibam que isso é importante, não é uma perda de tempo e nem algo chato que a gente precisa enfrentar, mas que faça parte da rotina das equipes de saúde, com a implementação de práticas seguras. Idealmente, as práticas precisam estar escritas, os procedimentos precisam ser claros, a passagem de informação precisa ser precisa. A educação e o treinamento dos profissionais de saúde e o engajamento também dos pacientes. Aqui do lado a gente tem um exemplo de um checklist, de uma lista de checagem que a gente pode fazer antes de procedimentos complexos. Por exemplo, antes de cirurgias, quando o paciente entra na sala, a gente faz uma série de checagens, qual é o lado a ser operado, se o paciente tem alergias ou não. Isso é importante para manter um nível de segurança elevado. A gente pode comparar a medicina, a cirurgia, que são áreas complexas, por exemplo, com uma atividade também complexa que envolve a preservação da vida, como a aviação. E quanto na segurança do paciente nós estamos atrás da segurança do voo? Quanto a segurança da aviação está na nossa frente em termos de protocolo, de seguir bem as regras de segurança? Infelizmente, nós estamos muito atrás na atividade médica, cirúrgica, ainda estamos muito atrás da segurança de voo. Por exemplo, todos os voos são repetidos aqueles cuidados antes da decolagem. A gente escuta falar o tempo todo de acidente aéreo? Não. A aviação é muito segura, mas mesmo assim os cuidados são repetidos o tempo todo. E cada passageiro de um voo tem na sua frente, no bolsinho da frente, por escritas as regras de segurança e o que fazer em caso de falhas e acidentes. Então é preciso também que na área da saúde a gente vá ficando cada vez mais rigoroso na escrita, no cumprimento, no estabelecimento de protocolos para que a gente atinja um nível de excelência na segurança dos nossos pacientes, assim como existe para a segurança dos passageiros e da tripulação de um voo. E, para concluir, a segurança do paciente precisa ser vista como uma questão de técnica, sim, porque envolve procedimentos, envolve condutas, mas também como uma questão ética. E aqui a gente tem os 4 princípios mais importantes da bioética e a gente vê que a não maleficência é um dos princípios mais importantes. Isso vem desde a época de Hipócrates, o pai da medicina. Qual é a frase mais famosa do Hipócrates? Primum non nocere, quer dizer, primeiro de tudo, não faça o mal. Não transforme a busca de um paciente ou de uma família por cuidado, por melhorar a saúde, em uma piora do seu estado.
em um malefício. Então, o princípio da não maleficência nos diz que a segurança do paciente é também uma questão de ética, sim. Se nós falhamos na segurança, se nós negligenciamos os cuidados, nós estamos cometendo, de uma forma bastante objetiva, uma infração ética. Mas os outros princípios fundamentais também nos falam da segurança do paciente. Quando eu falo de autonomia, eu me lembro que eu preciso envolver o paciente e os seus familiares nos processos de segurança. Quando eu falo da beneficência, eu preciso enxergar que a segurança faz parte do meu processo final, que é melhorar a vida e a saúde do paciente. E quando eu falo da justiça, eu preciso me lembrar que o paciente precisa ter acesso aos recursos mínimos para o seu tratamento seguro. Então, além de uma questão técnica, a segurança do paciente é uma questão ética. Nós precisamos falar sobre isso, não só no dia 17 de setembro, o Dia Mundial, segundo a OMS, da conscientização sobre a segurança do paciente, mas em todos os dias que nós prestamos cuidados às pessoas como profissionais de saúde. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com pessoas que também precisam ter acesso aos princípios de segurança do paciente. Deixe aqui nesse vídeo a sua dúvida ou seu comentário. Para nós é muito importante, nós vamos ter o maior prazer em interagir. Marcamos já o nosso encontro para a semana que vem, de novo aqui, discutindo neurociência, neurocirurgia pediátrica em Conexão Neural.